Quer saber mais sobre o nosso querido deus Yantia em Dragon Ball Super? Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek e no vídeo de hoje eu irei te mostrar 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Yantia em Dragon Ball Super, beleza? Fato número 1. Em Dragon Ball Super, Yantia não é mais o lutador que era nos primeiros arcos de Dragon Ball Z. No entanto, ele ainda sente um forte senso de dever e lealdade para com seus amigos. Isso é especialmente evidente durante o arco do Torneio do Poder. Embora não seja selecionado para participar do torneio, a maneira como ele se prepara mostra sua disposição para ajudar, mesmo que ele saiba que os Guerreiros Z agora possuem lutadores muito mais poderosos. E Yantia, ansioso para ser útil, treina e espera ser chamado, mostrando que apesar de suas limitações, ele mantém o espírito de luta. Fato número 2. A história de Yantia como jogador de beisebol é reintroduzida de forma brilhante em Dragon Ball Super, especialmente no episódio 70, onde ocorre um jogo de beisebol entre o 7º e o 6º universo. Neste episódio, Yantia volta ao campo, lembrando os fãs de seus dias como um talentoso jogador de beisebol. O episódio brinca com o icônico meme de Yantia, onde ele é encontrado morto em uma pose muito específica durante a saga dos Saiyajins em Dragon Ball Z. No jogo, ele desliza para a base de forma semelhante, mas desta vez, ele está vivo, usando a situação para ganhar o ponto para o time. Essa referência é uma mistura perfeita de nostalgia e humor, mostrando como Yantia pode brilhar em situações onde ele se sente bem mais confiante. Fato número 3. Yantia sempre teve uma personalidade um tanto insegura, especialmente quando comparado a outros Guerreiros Z mais poderosos. E em Dragon Ball Super, quando o Torneio do Poder é anunciado, Yantia passa por um turbilhão de emoções. Ele quer desesperadamente ser útil, mas também está ciente de suas limitações. Ele passa a treinar intensamente, acreditando que pode ser chamado a qualquer momento. No entanto, seu entusiasmo é misturado com o medo subjacente de não estar à altura das expectativas. Quando finalmente ele não é escolhido, há uma mistura de alívio e decepção. Esse arco é um reflexo de luta interna de Yantia entre o desejo de ser reconhecido e a realidade de suas habilidades atuais. Fato número 4. O relacionamento de Yantia e Bulma é um dos primeiros romances introduzidos na série Dragon Ball. Embora o relacionamento tenha terminado, Dragon Ball Super mostra que Yantia ainda tem um certo carinho especial por Bulma. Mesmo que ela esteja agora com Vegeta, Yantia permanece um amigo fiel. Sua preocupação com o bem-estar de Bulma e sua família demonstra que apesar do fim do relacionamento romântico, ele ainda se importa profundamente com ela. Isso é evidente em alguns momentos em que ele demonstra preocupação com a segurança dela durante algumas crises que afetam a Terra. Essa lealdade ressalta o lado mais gentil e emocionante de Yantia, algo que muitas vezes é ofuscado por sua persona de lutador. Fato número 5. Desde o arco dos androides em Dragon Ball Z, Yantia foi gradualmente relegado ao papel de alívio cômico na série. E em Dragon Ball Super, isso continua, mas de uma maneira bem mais respeitosa em relação ao crescimento de seu personagem. Ele é frequentemente visto em situações que demonstram excesso de confiança, apenas para ser rapidamente superado ou deixado de lado pelos Guerreiros Z mais poderosos. Isso é utilizado para criar momentos de humor, mas também destaca a maneira como Yantia, apesar de tudo, continua a tentar e se esforçar. Em vez de simplesmente abandoná-lo, a série usa alguns momentos dele para mostrar que Yantia, apesar de suas falhas, ainda faz parte do grupo de amigos e seus esforços são apreciados, mesmo que ele não seja o guerreiro mais forte. Fato número 6. A presença de Yantia em Dragon Ball Super é menos frequente do que em séries anteriores, refletindo a evolução da narrativa e o foco em personagens mais poderosos como Goku e Vegeta, nossa queridíssima dupla de dois. Mesmo assim, suas aparições, embora esporádicas, são bastante significativas. Elas servem como lembretes de que sua história e também o papel que ele cumpriu no passado sejam bastante importantes. Além disso, as aparições limitadas de Yantia permitem que a série brinque com o fato de que ele ser um personagem bastante querido pelos fãs, apesar de sua falta de relevância nas grandes batalhas. Isso cria uma conexão nostálgica com o público que se lembra de Yantia como um dos primeiros Guerreiros Z e ele sente carinho bastante por ele. E um fato extra, Geek, só pra ter informação, beleza, Geek? É informativo saber que apesar de suas falhas e sua posição como o menos poderoso entre os Guerreiros Z, Yantia ainda é um personagem icônico entre os fãs. Ele representa a jornada de um lutador que, mesmo sabendo que não pode competir com os mais poderosos, continua a tentar e apoiar os seus amigos. Muitos fãs se identificam com Yantia não pela sua força, mas pela sua persistência e determinação. A jornada de Yantia, desde um dos principais guerreiros até então que encontra seu próprio caminho fora das batalhas, ressoa com muitos espectadores que veem nele uma figura humana e realista. Sua popularidade entre os fãs é um testemunho de como um personagem pode ser tão amado não apenas por sua força, mas por sua personalidade e trajetória de vida. E é informativo saber também que Yantia em Dragon Ball Super, ele possui a característica de como ele lida com seu próprio legado e autopercepção. Em certos momentos da série, é possível ver Yantia refletindo sobre o seu papel dentro do grupo dos Guerreiros Z e também na sua vida em geral. Ele reconhece que não é apenas o guerreiro formidável que costumava ser nos primeiros arcos de Dragon Ball e Dragon Ball Z, mas ele também mostra sinais de autocompreensão e aceitação. E no episódio 70, como falamos nesse vídeo, durante o jogo de beisebol,
Embora ele brilhe no campo e mostre suas habilidades atléticas, há um momento de introspecção onde ele percebe que suas vitórias passadas como lutador não definem mais sua identidade. Ele começa a valorizar outras partes de sua vida, como a amizade e os momentos de descontração, mais do que a luta em si. Isso demonstra uma evolução emocional e psicológica de Yantia, algo que não é frequentemente destacado na série, mas que adiciona uma camada de profundidade ao seu personagem. Isso nos faz lembrar também da evolução psicológica de Kuririn em Dragon Ball Super, sendo que Yantia e Kuririn compartilham uma amizade próxima e de longa data, construída através das batalhas e desafios enfrentados juntos como membros dos Guerreiros Z. E apesar das diferenças de suas trajetórias de vida, ambos se respeitam profundamente e têm um vínculo baseado na camaradagem e também no apoio mútuo. Mas você sabe curiosidades sobre Kuririn em Dragon Ball Super? Eu falo mais sobre ele nesse vídeo que já apareceu em sua tela, então clica nele e fique bem informado, beleza, Geek? Valeu!